Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom sábado a todos, sábado bem tranquilo, aqui gostoso. E resolvi começar uma série nova com vocês hoje, chamada Personagem Bíblico, certo? Então é uma série que eu quero começar que eu quero analisar um personagem da Bíblia, não precisa ser numa ordem cronológica. Eu não vou começar, por exemplo, com Adão. Pode ser que Adão eu fale bem mais para frente. E eu posso falar de alguém do Novo Testamento também. Não vai ser numa ordem, tá? Que também não há necessidade de uma ordem. Porque com essa série, né, eu quero que vocês conheçam melhor os grandes personagens da Bíblia e as lições que nós podemos aprender com a vida dessas pessoas, né? O que nós podemos extrair de acontecimentos aí. Então, a história de hoje, nós vamos falar sobre Sansão. O Sansão foi um personagem que a grande maioria das pessoas conhece, né? Que foi notório, conhecido por sua força, né, sobrenatural. Mas há muitos detalhes, né, desconhecidos, né, das pessoas que não estudaram, né, ou leram a Bíblia com mais calma sobre a história dele, o nascimento, os detalhes da morte. E que lição nós podemos extrair da história de Sansão, né? Eu vou ler aqui. A história de Sansão está registrada no livro de Juízes, né, no Antigo Testamento. Tá no capítulo 13 e vai até o capítulo 16, a história de Sansão. Eu vou ler para vocês o capítulo 13 apenas, tá? Porque senão o vídeo é mais de 1 hora se eu ficar lendo até o 16. Mas antes de eu ler, eu quero contextualizar, né? Sansão foi um juiz de Israel. O que foi um juiz? Israel antiga funcionou como no começo dela, através de um sistema de governança de juízes. Quem eram juízes? Eram assim, espécie de governadores, né? Líderes espirituais, militares, que assim, né, que Deus muitas vezes conversava direto com esses líderes, né? E daí eles lideravam, né, o povo, para eles não ficarem perdidos, né? Governadores. Israel teve, nesse tempo, 14 juízes. Tá? Vou ler aqui para vocês, rapidinho. O primeiro grande juiz foi Moisés, né? Que liderou o povo saiu ali do Egito. Depois veio, que também conheceu Moisés, Josué, né? Foi o segundo. E depois tiveram mais 14, tá? Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibizã, Elon, Abdom, Sansão, Eli e Samuel. Samuel foi o último. Depois, o povo já estava cansado de juízes e com uma certa inveja das outras nações, eles quiseram um rei. Então Israel depois, Deus consentiu também, embora não fosse dos planos dele, que Israel se tornasse uma monarquia, tá? E depois entraram reis, né? Entrou Saul, o primeiro rei, depois Salomão, e foi assim. Também nós tivemos assim, e bons juízes, maus juízes, bons reis e maus reis na história de Israel, né? Mas vamos voltar aqui a Sansão. Então, Sansão foi um dos últimos juízes aqui, né? Conforme eu li para vocês. Vamos assim, antes de eu ler aqui, eu contar também para vocês o contexto ali. Era uma época desses juízes,
Israel sempre estava em guerra com alguma nação. Na época de Sansão, o povo estava escravizado. Os israelitas estavam escravizados pelos filisteus há cerca de 40 anos. Né? E esses juízes, todos esses que eu mencionei, eram de alguma tribo de Israel. O que eram as tribos? Israel teve 12 tribos, né? Que eram ali, né? Cada um tinha ali um líder ali que era... Mas esse líder era liderado por um maior ainda, né? Que nem, por exemplo, foi Josué, né? E teve, assim, algum nome de algumas tribos. Teve Manassés, o nome de uma tribo, Dan, que é homenagem aos 12 filhos de Jacó. Um dia eu explico melhor essa questão das 12 tribos, tá? Senão vai ficar um vídeo muito longo. Então, no contexto de Sansão, ele estava ali... a nação, né, de Israel estava aprisionada, estava escravizada ali pelos filisteus, dominada, no caso, né, por 40 anos. É que aconteceu o seguinte: Israel prosperava e se esquecia de Deus, e Deus permitia que alguma nação inimiga dominasse. Da Israel chorava, clamava, e aparecia um líder, né, que Deus suscitava, eles eram libertados, mas voltavam a cair em pecado, Deus, e ficava nesse ciclo, sabe? Então vamos ler agora o capítulo 13 para entender qual era a situação de Israel naquela época, né? Capítulo 13 de Juízes. O povo de Israel voltou a agir mal diante do Eterno, por isso o Eterno os entregou ao domínio dos filisteus por 40 anos. Tá? Esse é o versículo 1. Agora continuando. Naquele tempo vivia um homem em Zorá, chamado Manoá, da tribo de Dan. Sua mulher era estéril, ou seja, ela não podia ter filhos. O anjo do Eterno apareceu a ela e disse: sei que você não tem filhos e é estéril, pois você ficará grávida e terá um filho. Mas tenha cuidado, não beba vinho nem bebida forte, não coma nada ritualmente impuro. Você já está grávida de um menino. Não passe a navalha na cabeça dele. O menino será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento. Ele libertará o seu povo da opressão dos filisteus. A mulher contou ao marido o que havia acontecido. Um homem de Deus veio até mim. Ele parecia um anjo de Deus, um ser impressionante e glorioso. Não perguntei de onde ele era, nem me revelou seu nome. Mas disse: você está grávida, você terá um menino. Não beba vinho nem bebida forte, nem coma nenhuma comida ritualmente impura. O menino será consagrado a Deus como nazireu, desde o seu nascimento até a morte. Manoá orou ao Eterno: Senhor, peço-te que o homem de Deus que enviaste volte para nos ensinar como criar esse menino que está para nascer. Deus ouviu o pedido de Manoá. O anjo de Deus voltou para falar com a mulher. Ela estava sozinha no campo e Manoá não estava com ela. Por isso ela correu e chamou o marido. Ele voltou, o homem que veio outro dia. Manoá seguiu a mulher até onde o homem estava. Ele perguntou ao homem: é você o homem que falou com a minha mulher? Ele respondeu: sou eu. Manoá então disse: quando se cumprir o que você nos disse, como cuidaremos desse menino? Qual será o seu trabalho? O anjo do Eterno respondeu a Manoá: observe todas as instruções que dei à sua mulher. Ele não deve comer nada que venha da videira, vinho ou bebida forte. Não deve comer nenhuma comida ritualmente impura. Ele deve seguir à risca tudo que ordenei a ela. Manoá disse ao Eterno: por favor, fique conosco mais um tempo. Vamos preparar um cabrito para você. O anjo do Eterno disse a Manoá: mesmo que eu ficasse, não poderia comer a sua comida. Mas se quiser preparar uma oferta queimada, ofereça ao Eterno. Manoá não sabia que estava falando com o anjo do Eterno. Então Manoá perguntou ao anjo do Eterno: qual é o seu nome? Quando essas palavras se cumprirem, queremos homenagear você. O anjo do Eterno responde: por que você pergunta meu nome? Você não entenderia. É simplesmente maravilhoso.
Então Manoá tomou o cabrito e a oferta de cereal e sacrificou um altar de pedras ao Eterno, o Deus que faz maravilhas. As chamas do altar subiram ao céu, e o anjo do Eterno subiu por elas. Quando Manoá e sua mulher ouviram subir, prostraram-se com o rosto em terra. Manoá e sua mulher nunca mais viram o anjo do Eterno. Só então Manoá percebeu que era o anjo do Eterno e disse à sua mulher: nós vamos morrer porque vimos Deus. Mas ela retrucou: se o Eterno quisesse nos matar, não aceitaria a nossa oferta queimada e a oferta de cereais, nem nos teria revelado tudo isso. Ele não teria anunciado o nascimento da criança. A mulher deu luz a um menino. Os pais lhe deram o nome Sansão. O menino cresceu e o Eterno o abençoou. O Espírito do Eterno começou a agir nele quando ele morava em Manaedã, entre Zorá e Estaol. Certo? Então aqui acaba o capítulo 13, que vai até o verso 25. Tá? Então, né, eu acho assim, né, achei muito bonito o começo da história, né, que é assim, a mulher de Manoá não podia ter um filho e Deus e o anjo comunicou, e você terá um filho, na verdade você já está grávida, já aconteceu um milagre ali, e ela deu à luz, né, a um menino que deveria seguir todas as instruções, nunca comer alimentos impuros, porque Israel seguia, né, uma cartilha, né, alimentar. Eu vou falar um dia sobre a parte de alimentos impuros, né? Nem tomar vinho, nem nada da videira. E o capítulo e o livro continua. Sansão ele cresceu e o Espírito de Deus ali se apossou, né? O Espírito Santo abençoou ali e ele cresceu forte, né? E com coragem. Então Deus deu as duas coisas para ele, coragem e força, né? E Sansão fez inúmeras, era para ser um grande juiz e libertador, né? Na verdade ele fez várias coisas, né? Fez o que estava designado. O livro conta algumas das suas proezas, continua contando, né? Matou assim muitos filisteus. Teve um episódio que também ele estava, aqui na continuação do livro de Juízes, conta que ele estava andando por um campo assim, e apareceu um leão grande assim, foi para cima dele, e Sansão também foi, e pegou e matou o leão na hora, só com as mãos dele, sem nenhuma arma, só com as mãos ele matou o leão. É uma força sobrenatural que ele tinha. E daí conta que depois de alguns dias ele passou por ali de novo, estava ali o cadáver do leão e tinha nascido na boca ali do cadáver um favo de mel. E Sansão pegou o favo e levou. E foi comendo, indo para casa, comendo, ofereceu aos pais deles, não? Só que o grande problema, e fez outros prodígios aí, né? Matou mais de 1000 filisteus com uma queixada de jumento, né? Só que o problema de Sansão foi ter se envolvido justamente com a mulher do inimigo, né? Uma mulher chamada Dalila, que era uma filisteia, justamente, né? O inimigo, né? É que nem um judeu querer casar com uma iraniana, por exemplo, né? Um israelense querer casar com uma iraniana, sabe? Uma coisa assim. E depois os inimigos ali pagaram Dalila para tentar descobrir o segredo de Sansão, com essa força, né, miraculosa, né? Daí outro problema de Sansão começou a brincar, né, brincar ali com a morte, né? Sansão dizia assim para a mulher: meu segredo tá se você me amarrar, daí acaba a minha força. Daí Sansão dormiu, ela amarrou, né? E daí ela fingiu, os filisteus estavam chegando, ela acordou Sansão, eles estão chegando. Ela imaginava que Sansão não ia se soltar, né? Só que
se soltou assim muito fácil, como se fosse como se fosse papel, né? Aquelas cordas fossem papel. E acabou matando aqueles filisteus. Aí ela ficou chateada. Puxa, Sansão, você não me conta a verdade. Não era isso. Ah, tá bom, eu vou contar. Você me amarra com cordas novas, que agora vai dar certo. Ela fez isso, mesma coisa. Avisou a Sansão. Sansão se libertou muito fácil e matou ele. E de novo, né? Começou aquele teatro. Ah, você não falou a verdade pra mim. E vocês sabem, né? Quando mulher quer uma coisa, fica direto, né? Desde aquela época, né? Mas até antes de Dalila, né? Ficou. Daí Sansão uma hora não aguentou. Ah, tá bom, né? A força tá nos meus cabelos. Se você cortar, eu perco a força. Porque eu sou um nazireu, eu fui consagrado desde criança. Eu não posso assim, cortar meu cabelo, né? Esse que é o nazireu, é isso, então, né? Alguém que é separado para alguma coisa. Daí ela o fez, cortou o cabelo, amarrou Sansão e falou, Sansão, de novo, né? Os filisteus estão chegando. Só que daí ele foi tentar se soltar, não conseguiu. E notou que tinha perdido os cabelos, né? E foi aprisionado pelos filisteus, e os filisteus o cegaram. E ele começou a ser tipo um escravo dentro lá de um templo deles. Eu lembro que ele girava um moinho assim, amarrado assim, com um estado deplorável, né? Porque um homem que já foi muito majestoso, né? E estava ali, né? Naquele momento, realmente, ele começou a pensar na vida dele, tudo que ele fez errado, né? Casar com uma mulher, assim, de fora. Sansão poderia ter casado com uma israelense ali, poderia ter evitado tudo isso, uma mulher realmente consagrada, né? E estava ali, né, no meio daquela situação toda, mas ele orou, né? Ele pediu a Deus perdão e que Deus devolvesse a ele a força, pelo menos uma última vez, para matar os filisteus. E Deus ouviu a oração de Sansão, como ele ouve todas as orações sinceras, né? E o fez, devolveu a força a Sansão, né? Na verdade, ele foi na fé, ele teve fé que a sua oração foi atendida. Ele estava no templo dos filisteus e pegou 2 pilastras e bradou, aqui eu morra, aqui junto com os filisteus. Feito isso, ele pegou, né, as 2 colunas e abraçou aquelas que sustentavam o templo, e o templo ruiu. Aí Sansão morreu com todos os filisteus que estavam ali. Estava lotado o templo, e segundo a Bíblia, que diz a Bíblia, no final do livro da história de Sansão, que ele matou ali mais filisteus ali do que ele matou toda a vida dele, né? Ali morreram ali, né? Não sei, ali não diz um número, mas foi muita gente, né? Muita gente. E assim foi, né? Mas Sansão se salvou, assim, digo, ele assim não perdeu a salvação dele, né? Tanto que ele está, né, esperando um momento glorioso também, né, para quando Cristo voltar. Ele foi um dos heróis, né, da Bíblia. Tanto que o nome dele mais tarde está no Novo Testamento. Eu vou colocar na descrição o livro que Paulo cita, né? Sansão como um herói da fé, né? Sansão estará na eternidade, no paraíso, no céu. Claro que Deus não queria que fosse dessa maneira, né? Deus tinha outros planos, né? Queria que ele governasse reto, se fosse um governante bom, um juiz justo, né? E casasse com uma moça ali, né? Ali da tribo ali, né? Mesmo, né? Israelense. E Sansão fez tudo errado, né? E que história, mas foi salvo, né? Felizmente. E que a gente pode extrair da vida, né, de Sansão?
ele que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não brincar com o perigo, né? Sansão ficou brincando muitas vezes ali, né? Naquele teatro todo que ele fazia com Dalila todos os dias. E também uma outra coisa que eu considero foi um julgo desigual aí, né? Não é assim um pecado você se relacionar com uma pessoa que tem um credo diferente de você, né? Você pode se casar com um cristão, pode se casar com uma islâmica, mas será que assim que seria assim uma conveniente? É que tem muito atrito, né, de credos aí, isso que eu digo, né? O islâmico crendo uma coisa, né, totalmente diferente do cristão. E os filhos, né? Se tiver ter filhos, né? Aí, isso que eu fico pensando, né? Qual credo eles vão seguir? E eu vejo outras coisas também, não. Por exemplo, tem cristão que casa, né, com judia mesmo, né, que vai na sinagoga, tudo. E pode até dar certo, né? O cristão e o judeu creem, por exemplo, em comum no Antigo Testamento. Tem judeu que já não crê no Novo, né? Tem cristão que casa com ateia, né? E vice-versa, né? Mas eu confesso que se, né, me casasse um dia ou me relacionasse com alguém, eu gostaria que fosse do meu credo, né? Das mesmas convicções que eu. Até para ter uma harmonia melhor no lar. Não estou dizendo que, por exemplo, tem ateu que é maravilhoso, né? Melhor que muito cristão, melhor que muitos que se dizem cristão, na verdade, né? Mas, né, eu acho que, na minha opinião, claro, né? Isso aí eu acredito que quanto mais assim a conexão de credos, né, similares é melhor. Eu penso assim, né? Para ter uma harmonia melhor no lar, os filhos, né, crescerem tendo o mesmo credo dos pais. Eu creio nisso, mas é minha opinião, né? Como eu disse, né, tem pessoas maravilhosas em todas as religiões aí, né? Por isso que eu creio que lá no céu, né, no paraíso, vamos ver um pouquinho de cada. Até ateus, eu creio que nós vamos ver lá. Porque eu creio que tem muita gente que é ateia porque foi mostrado uma caricatura de Deus a elas, não Deus de verdade, né? Mas é isso. Acabei desviando um pouco agora o assunto no finalzinho, mas eu creio que esses ensinamentos com Sansão a gente pode aprender isso. Não ficar brincando com fogo, né? Seguir sempre o que Deus pede. Sansão teve pais maravilhosos, né? Que ensinaram ele ele cresceu, né? Teve uma criança saudável, se tornou, né, um jovem também cheio do Espírito Santo ali, né? Que abençoou. Mas caiu, né? Também ele entrou num jugo desigual, se relacionou com uma mulher que era completamente antagônica, né, ao povo dele. E isso que é muito perigoso, né? Por isso que eu acho que minha opinião devemos sempre fugir, né, do perigo desse jeito e se relacionar, né, com pessoas assim que têm uma sintonia de ideias e crenças com você. Certo? Então fica essa mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Virão mais futuramente. E vou começar amanhã já vou postar um vídeo novo sobre outra estreia do canal, que é indicação de livros. Como você vê, tem muitos livros aqui. Daí volta e meia eu vou começar a indicar alguns para vocês, tá bom? Então, ótimo resto de sábado. Curtam, compartilhem, coloque o sininho aí para novos vídeos e fiquem com Deus. Até a próxima.